Olá, pessoal. Boa tarde. É com grande prazer aqui que eu estou muito feliz em receber todos vocês, todos os participantes nessa Carta ao Pilx de outubro. É um webinar dedicado a todas as pessoas interessadas com temas de saúde mental e bem-estar dentro das organizações, direcionadas para os nossos clientes, amigos, parceiros e todas as pessoas que querem promover diálogos de confiança, de saúde mental e bem-estar. Me apresentando aqui, né, algumas pessoas, alguns nomes são familiares, outros não, né, eu sou a Danúbia, estou aqui na Care um pouco mais de 4 anos, estou na área da saúde há mais de 16 anos e os últimos 4 dedicados aqui em saúde mental e bem-estar. O objetivo da nossa Care Talks, mensalmente, é promover diálogos, né, que promovem a saúde mental e bem-estar, e estamos muito satisfeitos em dizer para todos vocês que promovemos anualmente mais de 1.000 horas, né, em saúde mental e bem-estar, o que totaliza mais de 1.000 encontros online. Isso é somente falando em saúde mental e bem-estar. Aqui é um grupo bastante amistoso, né? Talvez tenhamos bastante clientes aqui, líderes e liderados, parceiros, colegas, as pessoas que tenham interesse em amadurecer essas conversas, né, esses diálogos sobre saúde mental e bem-estar. A áreas de recursos humanos, peço que entre em contato com seus executivos de conta. Quem não é cliente, entre em contato com a nossa área comercial. E os liderados que queiram conversar mais sobre esse tema, procure a sua área de recursos humanos. E aqui estamos hoje, né, estamos com uma grande parceira aqui da CVP, né, a Cris. Né, a Cris, ela faz diversas palestras aqui de saúde mental e bem-estar. E hoje nós vamos falar aqui sobre as famosas soft skills. Né? No mercado muito se fala, sempre se falou muito sobre as hard skills, as capacidades técnicas, elas são fundamentais, mas nunca houve espaço, abertura para falar das nossas competências emocionais. Essas competências emocionais, elas são fundamentais, né? Elas que vão te promover para outros patamares, não somente da sua carreira, como da sua vida profissional, e como saber lidar com suas emoções e saber o que você também não quer. Né? E aqui passo a palavra para você, Cris, né? Não vou fazer nenhum spoiler aqui da sua palestra, da sua mini bio, né? Deixo o espaço aberto para você apresentar todo o programa aqui, essa palestra. E as pessoas interessadas, compartilhem no chat, né? Façam seus questionamentos, dúvidas, interajam aqui nas redes sociais, né? Usem as ferramentas da plataforma Teams, com palmas, com coraçõezinhos, para nós sentirmos a dinâmica, o quanto vocês estão gostando desse evento. É com você, Cris. Muito obrigada, Danúbia. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas presentes. É um grande prazer estar aqui hoje. A Care, de fato, é uma grande parceira, é uma empresa que eu tenho grande satisfação de estar contribuindo de alguma forma na participação de palestras na área de bem-estar, de saúde mental. Falando um pouquinho de mim, me apresentando, eu trabalho com pessoas há pouco mais de 23 anos. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. A minha área de graduação é no serviço social, eu construí uma trajetória bem rica nessa área, acumulo experiências bem diversas, isso me trouxe um olhar bem humanizado e bem sensível. Busquei outras especializações, tenho 3 pós-graduações, sou Master Coach, sou analista comportamental, trabalho com diversidade, trabalho também com temas ligados à psicologia positiva e posso dizer o que me motiva aí durante toda a minha carreira é poder ajudar a despertar o melhor nas pessoas, o que tem a ver também com o nosso tema de hoje. E sou escritora de um livro de autoconhecimento, O Voo da Borboleta, e também faço parte do quadro de time de facilitadores do Empretec, do Sebrae. E o nosso tema de hoje é um tema que particularmente eu gosto bastante, é um tema que eu penso que é fundamental não apenas para o nosso mundo do trabalho, para a nossa carreira, mas também para a nossa vida. E para introduzir o debate, enfim, falar um pouco mais sobre ele, começo aqui com essa citação do Daniel Goleman,
que é um grande pesquisador, enfim, um grande especialista na área da inteligência emocional, que diz o seguinte: o sucesso no trabalho é 80% habilidades sociais e emocionais e apenas 20% de habilidades técnicas. E quando, enfim, lemos essa citação, é importante a gente trazer algumas reflexões. Primeiro, nós somos estimulados desde muito cedo, algumas gerações, a minha, anteriores, enfim, a buscar o desenvolvimento de uma carreira, a desenvolver competências técnicas, enfim, graduação, pós, etc. e tal. E muito pouco falamos das habilidades emocionais e sociais. Só que quando a gente está no mundo do trabalho e quando nós, principalmente, assumimos funções como gestão, sentimos, de fato, a necessidade de ter mais inteligência emocional, de ter outras habilidades para poder lidar com as adversidades do dia a dia. Nesse sentido, as soft skills, elas são extremamente relevantes. Então, quando trazemos aqui para vocês essa palestra Soft Skills, é importante entender que é uma habilidade que ela é determinante, porque não basta aquilo que sabemos tecnicamente, mas sim como nos comportamos, quais são as nossas atitudes no dia a dia. E o que vai estar de fato, direcionando tudo isso, são as nossas habilidades que desenvolvemos tanto no aspecto social quanto emocional. Inclusive, algumas pesquisas, o próprio LinkedIn já trouxe essa reflexão de que hoje grande parte das pessoas são contratadas ainda pelas habilidades técnicas, no entanto, são desligadas e deixam os ambientes de trabalho por conta das habilidades emocionais. Então, essa provocação é importante. O quanto que, de fato, nós estamos individualmente, vocês que estão aqui participando dessa palestra, se dedicando para, de fato, desenvolverem as habilidades emocionais, as habilidades sociais, aprendendo a lidar com as adversidades. Quando trazemos o conceito aqui do que de fato são as soft skills e as hard skills, primeiro, são duas habilidades essenciais. Estamos falando de tanto habilidades técnicas quanto específicas de trabalho e comportamentais, no caso das soft skills, e que precisam caminhar de certa forma junto. Nós precisamos, sim, das habilidades técnicas, entender do negócio que trabalhamos. Soft skills, é importante dizer, são todas aquelas habilidades que nós não aprendemos necessariamente ali na nossa faculdade ou no nosso colégio, podemos aprender nas nossas experiências, nas relações sociais. Por conta disso, elas não são colocadas ali, a gente pode dizer, no currículo, são aquelas aptidões que nós temos para poder lidar com as questões, elas são mais qualitativas, elas são qualificáveis, na verdade. Já as hard skills, como eu me apresentei para vocês no início, eu falei, olha, eu tenho 3 pós-graduações e tal, isso tudo está ali demonstrando as minhas hard skills, aquilo que eu aprendi durante a minha vida tecnicamente. Então, a gente consegue facilmente demonstrar a partir de um currículo, enfim, são todas aquelas informações que nós vamos buscar ali no dia a dia. Nós trabalhamos com saúde mental e é algo que eu sempre busco trazer como reflexão durante as oportunidades que tenho de falar em público com mais pessoas, de que ainda temos muitas questões culturais que dificultam, por exemplo, o nosso processo de autoconhecimento, dessa busca de entender de fato quem somos. E as soft skills, elas estão relacionadas a isso, o quanto que nos conhecemos, o quanto que aprendemos a partir do relacionamento intrapessoal conosco, nos relacionarmos melhor com as outras pessoas.
principalmente no contexto de que nós não temos controle ali de tudo que irá nos acontecer. Então, no mercado de trabalho é muito comum os eventos, as situações que vão exigir de nós as habilidades de ter aptidões emocionais e sociais para poder criar uma resolução mais assertiva das situações. Hoje temos mais abertura para falar dessas questões que envolvam tanto as soft quanto as hard skills, porque a configuração no mercado de trabalho ela está mudando. E digo mais a vocês, temos um contexto em que pós-pandemia, muitas habilidades elas ganharam importância no dia a dia. E, além disso, a entrada da tecnologia, ela substitui muitas funções que eram operacionais, que fazíamos no passado. Hoje temos acesso, por exemplo, a um GPT, entre outras coisas. Isso acaba fazendo com que tenhamos aí que desenvolver cada vez mais as nossas habilidades que são humanas, que são habilidades que envolvem o relacionar com o outro, a escuta, a comunicação, a criatividade, a solução de problemas. O mercado de trabalho no passado, as pessoas elas buscavam construir longas carreiras nas empresas. Era muito comum alguém iniciar o trabalho na empresa como office boy, enfim, como um auxiliar administrativo, e essa pessoa, ela crescia até ocupar grandes cargos. E para isso, essa pessoa buscava agregar valor no currículo dela, que é a tal da empregabilidade, o quanto que de fato a pessoa, o profissional, ele está buscando uma atualização contínua para que ele se diferencie no mercado, para que ele se destaque. Essa aptidão, ela estava ali, né, naturalmente colocada ali num contexto social que envolvia esse conseguir e manter um emprego, atrelado sempre a essa capacidade de alcançar uma boa colocação durante a carreira profissional. Hoje, nós temos, a partir dos anos 2000, um novo conceito que vem ganhando cada vez mais força, que é o trabalhabilidade, que envolve o quê? Como cada um de nós estamos, de fato, moldando o trabalho e a renda, sendo ágil, flexível nas relações profissionais. Eu diria mais, eu diria que a pessoa que ela está trabalhando ali, né, dentro desse conceito, ela está buscando também gerar trabalho, gerar soluções criativas, vai além só de uma função que você está, mas envolve o enxergar oportunidade, que tem muito a ver com esse comportamento, por exemplo, de empreendedores. Hoje, o profissional no mercado de trabalho, ele está ganhando uma outra cara. Hoje nós temos muitos consultores, prestadores de serviço, e existe sim uma tendência de que isso vai ganhando cada vez mais volume. Então, nós que estamos inseridos no mercado de trabalho, temos que acompanhar essa tendência. Por quê? Para que, de fato, cada profissional ele consiga chegar a isso, ele tem que ter um protagonismo também. E aí vem, né, a provocação para que um profissional ele atue de uma forma protagonista, ele precisa desenvolver em si uma série de características para que tenha atitude, para que tenha uma autogestão da carreira, enfim, para que consiga de fato buscar uma autonomia, mas ali sabendo no dia a dia como cultivar melhores oportunidades. Esse é o profissional desse contexto contemporâneo, que também ele acaba se inserindo dentro de um outro contexto de mudança, de que no momento as pessoas buscam muito mais construir o quê? Uma carreira, mas com propósito. Como eu disse há pouco, até algumas décadas, as pessoas elas buscavam seguir ali uma carreira dentro da mesma empresa,
crescerem, para isso elas buscavam informações, conhecimento, etc. e tal. Hoje, as pessoas querem fazer aquilo que elas amam, elas querem ter propósito. E principalmente as gerações mais novas, elas acabam tendo muita rotatividade no mercado de trabalho, porque elas buscam, acima de tudo, a satisfação pessoal. Enquanto líderes, enquanto gestores, é importantíssimo ter essa leitura do tudo. Por quê? O mundo, ele está em constante mudança, e a questão é como cada um de nós estamos inseridos nesse mundo, entendendo que temos que começar pelo autodesenvolvimento. Quando trazemos aqui as soft skills, é uma das principais habilidades que são exigidas, e eu digo, não só no mundo do trabalho, mas na vida, é a inteligência emocional, que é o quê? A capacidade que temos de enfrentar desafios relacionais, com sabedoria, com paciência, com discernimento, com criatividade, entendendo o quê? Que os desafios, eles irão acontecer. Nós não conseguimos controlar tudo que nos acontece, mas a questão é, como é que estamos reagindo a tudo isso? E aí até eu faço uma provocação a vocês, se autoavaliem, né? De 0 a 10, o quanto que hoje vocês acreditam que estão ali, de fato, com uma boa inteligência emocional para lidar com as adversidades, quando as situações elas saem do controle. Além disso, ter inteligência emocional não é negar as emoções, não é desprezar aquilo que a gente sente, mas é aprender a entender melhor aquilo que sentimos. Isso faz parte do desenvolvimento de tudo que nós estamos falando aqui. É importante destacar que na nossa cultura nós não somos ensinados a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, só que sentimos o tempo todo, seja alegria, tristeza, raiva. E como que eu lido com isso? Como que eu lido quando um colega faz algo que para mim não é legal no dia a dia no trabalho? Eu consigo ter aquele discernimento de separar o pessoal do trabalho, enfim. E aí, olha só, a inteligência emocional no trabalho também envolve o papel das emoções nos negócios. A qualidade do trabalho é fortemente influenciada pelo nosso estado emocional, muitas vezes superando nossa capacidade cognitiva. Hoje, nós trabalhamos muito com a psicologia positiva, que envolve essa criação de ambientes que são mais positivos e que as pessoas engajam por conta desse bem-estar. Não à toa a gente trabalha com saúde mental, por quê? Porque as emoções, a forma com que a gente se relaciona com tudo que acontece, ela impacta diretamente na forma que a gente atua no dia a dia. E aí entra o papel das empresas também. Por quê? Existem duas situações. Uma que é o papel do profissional, que sim, deve buscar o seu autodesenvolvimento, deve assumir a responsabilidade pelo desenvolvimento da sua carreira, mas as empresas, elas também são cruciais para o desenvolvimento das soft skills. Isso porque dentro do mundo corporativo é possível, via líderes, etc. e tal, promoverem habilidades interpessoais que vão favorecer isso, feedbacks, planos de desenvolvimento, cultura colaborativa, e aí eu destaco como ainda é desafiador para alguns líderes conseguirem dar o feedback. E são questões que nós precisamos olhar, porque se eu tenho dificuldade de dar um feedback, por exemplo, isso é sinal de que eu preciso desenvolver melhor alguma competência. Em relação às soft skills, em relação à profissão, enfim, às relações profissionais. Quando a gente começa a desenvolver melhor, a gente se relaciona com o outro. Se eu estou trabalhando meu intrapessoal, eu vou desenvolver as minhas relações de uma forma mais saudável. Entendendo o seguinte, que no trabalho, por exemplo, nós iremos nos relacionar com pessoas mais afins e outras menos afins. Nós não escolhemos as pessoas que nós iremos trabalhar. E, independente disso, nós temos que ter metas que são comuns, nós temos que aprender a colaborar.
a sair do nosso julgamento, daquela resistência que muitas vezes a gente cai, que é a tal da defensividade. Lidar com essas diferenças, ela vai tornar o ambiente muito mais rico. E hoje nós precisamos cada vez mais de diversidade de ideias, de opiniões. Isso tudo faz a empresa crescer. Então, é fundamental ter essa perspectiva. E outro ponto, quando a gente desenvolve a inteligência interpessoal, isso nos ajuda muito na construção de relações que são mais saudáveis. E aí, que nem nós, né, vou falar enquanto quero aqui, que trabalhamos a questão da saúde mental, sabemos a diferença que é para o impacto. Então, quando você começa a trazer soft skills para dentro da empresa, isso vai melhorar todo o resultado corporativo. É fundamental. Olha só essa situação também. As pessoas não atuam isoladamente, mas por meio de interações com outras pessoas para poderem alcançar os seus objetivos. Ou seja, até para comprar um pãozinho, nós precisamos saber nos relacionarmos com as outras pessoas. Daí fica esse questionamento aí também para cada um fazer para si, falar o quanto que, de fato, estamos sabendo ouvir, escutar, ter empatia, observar ali no dia a dia sinais, o quanto que eu estou sabendo trabalhar em equipe, independente dos perfis comportamentais. Porque existem pessoas que são mais extrovertidas, então, que elas, por exemplo, no processo de comunicação, de aprendizagem, elas precisam colocar para fora, se comunicarem, né, de uma forma mais ampla. Os introvertidos, eles são mais reservados, eles fazem um processo para dentro, não há nada de errado, mas quando a gente tem a habilidade emocional, quando a gente sabe lidar com o outro, nós sabemos respeitar também. E aí sim a gente cria equipes mais fortes, equipes que são mais positivas, reconhecendo as diferenças enquanto algo importante para formar um time forte. As soft skills, elas são, portanto, habilidades que se referem a comportamentos e interações humanas no ambiente de trabalho. Então, tudo aquilo que a gente não, né, não é ali tangível no sentido de você conseguir colocar a comunicação e colocar numa balança, enfim, tudo isso faz parte das soft skills e são essenciais para a gente poder ter melhores resultados no mundo corporativo, na nossa vida pessoal e para que a gente viva melhor também. Outro ponto que aqui é importante, a adaptação ao mercado de trabalho. Dados da ONG de Educação América Societies indicam que 2/3 dos 80 milhões de anúncios de emprego mencionam soft skills como requisitos. Esse é um alerta para quê? Para que a gente olhe para as tendências próximas, as tendências que estão presentes já no mercado de trabalho. Hoje não é só uma questão de algo a mais, um plus, é uma necessidade. Os profissionais que não estão olhando para isso, eles vão ter problema, porque a gente precisa, assim, ter um repertório, e não que nós iremos ser bons em todas as soft skills, mas nós temos que ter aquelas que a gente se destaca mais. E aqui algo que eu já tinha comentado também, que a pandemia ela prejudicou as competências sociais de todos, mais especialmente evidente no escritório, à medida que são renegociados como e onde devem trabalhar. Ou seja, a pandemia, ela trouxe ainda mais este olhar para a necessidade de valorizarmos as pessoas, de valorizarmos as competências pessoais e emocionais. Aqui, algumas dicas, nós já estamos caminhando aqui para a finalização da nossa mini palestra, mas algumas dicas para, de fato, vocês poderem aí no dia a dia cultivar essas habilidades, não só de vocês, mas das equipes de vocês. Então, aqui, olha só, audácia criativa, inovação e soluções únicas para desafios. Muitas vezes, nós podemos ficar ali restritos às soluções no dia a dia, pelo próprio engessamento. Aquela velha história, sempre foi assim, a resistência. Mesmo quando a gente sabe a resposta de algo, é importante a gente buscar outras soluções. Isso tudo vai ajudando a abrir muito o olhar.
Nós temos que ter, na verdade, um processo de criação sem tanto filtros. Depois a gente filtra na hora de colocar em prática, mas fazer um brainstorm, fazer uma chuva de ideias, enfim, algo que ajude nessa solução criativa, autoconsciência profissional, assumir o protagonismo, buscar, de fato, assumir a responsabilidade pelo desenvolvimento da própria carreira, autocontrole. Autocontrole não significa suprimir as emoções, mas significa o quê? Buscar gerenciar. E isso a gente só consegue a partir do autoconhecimento. Quando eu entendo os meus gatilhos, quando eu entendo aquilo que está, de fato, me deixando um pouco mais incomodada, ansiosa, eu consigo fazer esse processo de autocontrole. Uma comunicação eficaz, uma comunicação que ela seja assertiva, não violenta, que ela agregue, uma empatia genuína, o quanto que eu estou escutando o outro, o quanto que eu estou tirando ali aquele julgamento para poder, de fato, compreender como o outro se sente. A ética profissional, isso é algo, né, que a gente tem que trazer para tudo que a gente faz, responsabilidade, justiça, ter integridade, saber fazer uma boa administração do tempo. Nós fazemos muitas palestras de gestão do tempo e muitas vezes as pessoas falam, eu não tenho tempo e tal. Tempo é prioridade, e a gestão do tempo acontece quando a gente sabe fazer um bom planejamento, quando a gente sabe falar não, entre outras coisas, ter uma orientação para soluções, que é isso. Quais são as estratégias que eu estou utilizando para solucionar desafios? Olhar além do micro, mas buscar ter uma visão macro, olhando as situações de diversos ângulos. A positividade, isso não tem a ver com a positividade tóxica, mas tem a ver com o quê? A gente precisa buscar sempre enxergar a metade do copo que está o quê? Cheio. E além disso, além dessa questão da gratidão, o otimismo, as emoções positivas, elas são essenciais para o alcance de resultado, para que as equipes, por exemplo, possam ter engajamento. Resiliência, como é que eu consigo me recuperar de um desafio, enfim, e como que eu contribuo com a equipe, porque muitas vezes a gente fica na expectativa de que o outro faz, mas como tem sido o meu papel em relação à equipe, como que eu tenho contribuído, como que eu tenho somado, enfim, existem diversas habilidades que podemos melhorar, inclusive existe aí um mapeamento que foi feito pelo Fórum Econômico Mundial sobre as principais soft skills que são esperadas nos próximos anos. A questão é que precisa, antes de tudo, ter a decisão individual de cada profissional, de fato, reconhecer aquilo que cada um pode melhorar, porque nós sempre temos algo a melhorar. E quando eu digo isso, não é para, de fato, ter esse olhar autocrítico, mas para ter um olhar autoempático, no sentido de compreender que nós estamos num processo evolutivo. E por conta disso, quando eu falo desse processo evolutivo, eu estou falando do quê? De ter uma compreensão de que estamos em processo de aprendizado contínuo e cotidiano. Todos os dias nós podemos escolher entre apenas, né, deixar o dia passar ou aprender algo novo. Seja sejam com experiências que possamos já ter passado ou não, mas como que eu tenho me aberto para o novo? Eu posso crescer diariamente com as minhas experiências, eu posso escolher ter hábitos melhores, eu posso enxergar aquilo que não está tão bem, né, assim, desenvolvido em mim e melhorar. Valorização profissional. O mercado de trabalho reconhece a importância da inteligência emocional e valoriza profissional com essas habilidades. Poxa, se eu não tenho, o que eu preciso trabalhar em mim para desenvolver? O que eu preciso mudar? E superar os desafios, que é o quê? Enfrentar os obstáculos interpessoais buscando apoio psicológico e aprendendo com modelos de exemplos de sucesso. E aí, até para caminhar aqui para a finalização, eu quero chamar a atenção para o seguinte: nós temos que investir em autoconhecimento. Apenas quando nós compreendemos
como somos, por que somos, enfim, por que nos comportamos da forma que nos comportamos, é que conseguimos tomar uma decisão consciente de mudar, de melhorar. Lembrando que nós usamos pouquíssimo da nossa capacidade. Temos muito mais talento em nós do que muitas vezes imaginamos. Por conta disso, temos que tornar um hábito a melhoria. Isso vai fazer com que, além de ser um profissional cada vez melhor, um profissional que vai de fato agregar valor em qualquer lugar que estiver atuando, seremos uma pessoa que também teremos um valor ali muito agregador em qualquer lugar que nos relacionarmos. Isso fará total diferença e essas habilidades bem trabalhadas, elas vão dando aí muita sustentação para que o profissional ele consiga sempre durante a carreira se reerguer sempre que necessário, lembrando que os desafios eles são parte da vida. E fechando aqui com essa frase aqui, desenvolvimento é um processo, não é um destino, ou seja, temos que ter muita calma com o nosso processo, temos que entender que, né, aí eu vou usar uma metáfora que eu gosto, viu, Danúbia, que é do meu próprio livro, é que nem o processo de metamorfose. Não adianta, você tem ali a etapa do casulo que tem que ser seguida à risca. Se você, de repente, arranca a borboleta antes da conclusão do casulo, ela vai morrer. Conosco é o mesmo. Temos que ter essa paciência, entender que é processual, mas que precisa de investimento contínuo. É isso, gente. Muito obrigada. Excelente, Cris, né? Parabéns por todo o conteúdo. É um tema vasto, né? Que nós podemos conversar aqui por horas e o nosso tempo aqui é limitado. Eu agradeço toda a sua experiência compartilhada, compactada, né? Numa pílula aí de 20 minutos, 30 minutos. Nós vamos deixar o espaço aqui para a nossa audiência, aqueles que queiram interagir conosco, utilize o recurso aqui do Teams, levantando a mãozinha, aqueles que se sentirem à vontade em abrir o microfone, ligar a câmera para fazer as suas considerações, as suas perguntas. Lembrando que aquelas pessoas que manifestarem, elas estão seguindo, nós estamos seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse conteúdo ele está sendo gravado e vai ser publicado em redes sociais e talvez será utilizado em materiais corporativos. Enquanto, Cris, nós não temos nenhuma interação aqui no chat, pelo menos por enquanto, algo que eu acompanho diariamente, né? Nós falamos com muitas empresas, hoje em dia a gente fala muito da cultura de colaboração. Né? Só que é muito fácil nós colaborarmos com pessoas que têm o mesmo pensamento que nós. Perfeito. Você tem alguma dica, né, para lidarmos numa empresa? Nós temos pensamentos diferentes, né, ideias diferentes, pessoas que pensam diferentes, entregam um único resultado, a tendência é ter retornos bastante positivos. Só que isso é uma teoria muito bonita, né? Como que é a prática, né? Como que você lidar com pessoas com pensamentos convergentes, né? A gente sabe que muitos conflitos dentro das organizações, eles surgem diretamente com pessoas que pensam diferente, e cada um defende o seu lado, esquecendo o objetivo. Eu deixo para você uma pergunta difícil de responder, né? Uma pergunta Não, simples, mas complexa perfeito. ao mesmo tempo. Mas só porque é difícil, o que eu vou falar agora vai doer, tá, gente? Mas, para que o outro mude conosco, nós precisamos mudar com o outro. Porque é o seguinte, por que que nos incomoda tanto pessoas que pensam de uma forma diferente? E aí eu vou para a sociedade. Por quê? Temos essa dificuldade, não à toa que existem muitos conflitos na nossa sociedade, por conta da dificuldade de lidar, porque é muito mais gostoso você lidar com quem você tem afinidade, com quem compartilha dos mesmos valores, mas a gente aprende mais com quem pensa de uma forma diferente. Então, quando a gente fala do autoconhecimento, por exemplo, pode parecer um negócio assim até meio filosófico falar isso, né, para lidar com outro, se autoconheça. Mas é porque quando eu começo a melhorar o meu relacionamento intrapessoal, entender como eu funciono, eu também começo a entender melhor como o outro funciona. E aí eu vou mudando a minha forma de lidar com o outro.
e de aceitar a diferença do outro, porque assim, olha só um exemplo, tá, pessoal? Quando vocês estão conversando com alguém, então vamos supor, a Danube está me contando uma história. Qual que é o comportamento ao ouvir uma história? Antes da pessoa concluir, você já está lá com a resposta pronta? Ou você espera a pessoa terminar de falar, entende e responde? Geralmente, a gente já está com a resposta pronta. E isso é uma demonstração de que estamos agindo com uma certa defensividade. Porque a gente não está entendendo o que o outro quer. A gente já está agindo de forma reativa. Então, olha só, nós temos que começar a mudar a forma de enxergar isso e a forma de ouvir o outro. E entender que a gente pode aprender muito com o outro. A gente aprende muito com a diversidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito criativa, uma pessoa muito, né, sonhadora, voa e faz. Eu tenho que trabalhar com alguém também muito pé no chão, porque senão a gente vai quebrar uma empresa. Não estou exagerando, tá, gente? Mas no sentido sabe, de você ter Vocês alguém que complementares, complementa. né? Mas assim, eu consigo entender isso hoje, por quê? Porque eu fui me autoconhecer, me desenvolver. Então, é um caminho interessante. Por exemplo, dentro das empresas, como que as empresas podem investir nisso? Faz disque de toda a equipe, coloca as pessoas no local certo. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que vai trabalhar com vendas, ela tem um baixo dominante. Isso vai dar um problema lá na frente. Então, as empresas, elas precisam investir também em avaliação comportamental, em entender como que é a sua equipe, porque aí você começa a criar equipes que vão criando sinergia, porque uma equipe rachada é um problema. Algo muito importante que eu acompanho nas minhas aulas, né, é a forma de você se alfabetizar, uma das formas de você se manter alfabetizado no século atual, é que é você desaprender e aprender, que é algo muito difícil, né? Aquelas pessoas que muito resistentes, não estão abertas a mudanças, elas sofrem muito e muitas portas elas são fechadas. E cada vez mais essa competência de desaprender o que você aprendeu, ela é testada a todo momento. A gente viu só na pandemia, só de 3, 4 anos, quantas coisas mudaram, né? Quantas verdades nós acreditávamos e hoje deixaram de ser. E quantas outras nós vamos deixar de acreditar nisso, né, Cris? É difícil, né? A faculdade que eu fiz há 10 anos atrás, de administração de empresas, alguns conceitos, eles já estão ultrapassados. Você tem que se manter sempre aprendendo a desaprender. E é difícil para si mesmo, né? Imagina uma organização como um todo. Cris, a gente tem algumas perguntas aqui, né? Uma Oba! delas é da Tatiane Santos. Ela pergunta aqui: como as empresas se preparam para avaliar os conceitos das soft skills? Olha, Vamos lá. assim, a empresa ela pode ter pesquisa, por exemplo, de clima, para entender como as pessoas estão se relacionando. E assim, sinceramente, nós conseguimos perceber até algumas coisas assim, observando, conhecendo as equipes, desde como a equipe se relaciona com o seu líder, entre si, se há fofoca, se não há, se o clima é muito ansioso. Porque não é legal. Quando você tem uma equipe que é muito ansiosa, essa equipe ela vai acabar adoecendo. Então, tem a pesquisa de clima que dá para ser feita corporativa para entender como como dá para fazer outros tipos de pesquisa dentro da equipe também para entender, assim, até muitas vezes autoavaliação. Se você tem um espaço seguro, onde as pessoas se sentem à vontade, você aplica uma autoavaliação, as pessoas vão falar francamente como elas se enxergam. Ah, como que eu me enxergo na comunicação? Como é que eu enxergo em tal coisa? Mas a soft skills, ela não é tangível que nem a hard. Você não consegue pegar e apresentar um diploma e falar, olha, agora eu tenho essa habilidade. Você vai perceber isso no dia a dia, em como as questões são solucionadas. E assim, o que eu sempre digo é, o líder, ele precisa estar muito próximo às equipes. Quando o líder ele está muito próximo, ele conhece aquela equipe, como ela funciona, quais são as inseguranças, quais são os pontos que podem ser melhorados. Então, é um esforço contínuo que tem que ser feito, assim. O que a gente tem que pensar é o seguinte, a soft skills, ela vai muito além, ela é uma habilidade importante no mundo corporativo, mas quando a gente começa a se desenvolver como pessoa,
naturalmente a gente vai desenvolver essa habilidade no trabalho. Não é uma coisa isolada. Cris, um outro questionamento que foi feito, uma consideração, né? A Bianca Souto, ela colocou aqui, né, concordando com tudo que você falou, e ela fala que encarar as diversidades de opinião, muitas pessoas enxergam isso como algo ruim, e não, né? É algo bastante positivo. O quanto a gente enriquece quando a gente trabalha, atua num ambiente com opiniões diferentes, né? E respeitador também, isso é fundamental. Nós Não, temos perfeito. uma consideração aqui da Bianca. A Bianca, ela levantou a mão, né? Ela acha que ela quer fazer uma pergunta. Quer ligar? Quer abrir o microfone, Bianca? Oi, Bianca. Olá, pessoal. Eu sou Bianca. Eu, na verdade, queria contribuir, né, sobre o tema. Né? Eu conheço a Cris, eu trabalho na NTT, né? A gente tem um trabalho lindo, acho que vai muito do que ela acabou de falar aí com a pergunta, né, da colega sobre os trabalhos, como a gente pode trabalhar a nossa sensibilização, conscientização. E a empresa que eu atuo, a gente faz isso em parceria com a Quer, né, que é justamente para trabalhar as emoções, e a Cris trouxe um tema muito interessante no mês de junho, que era felicidade no trabalho. E a gente trabalha exatamente essas coisas, né? Como que a gente pode fazer com que o ambiente, né, do trabalho aqui, ele fique mais gostoso, né, de trabalhar, os colegas possam interagir de uma forma melhor entre si. E quando a gente criou esse projeto, né, de forma muito rápida, porque a gente tem vários parceiros, a gente logo pensou na Care, por ser uma empresa também que tem 100% de feedback, e sempre traz palestrantes muito ricos para contribuir aqui com a gente, e a Cris foi uma dessas, né? E eu falo que nesse processo, sendo a mediadora e sendo uma das responsáveis aqui por esses programas, porque a gente tem, além do webinar, a gente faz a roda de conversa, né? E sempre é conduzida por um psicólogo, e a gente acaba recebendo vários elogios sobre isso, o quanto eu aprendi também, quanto isso foi importante para o meu desenvolvimento, para mim estar hoje, né, como mediadora desses webinários, né, interagindo, o quanto eu aprendo, porque a cada momento aqui hoje também aprendi muito com a Cris, o que ela estava falando, e de fato, a empresa, né, aqui que eu atuo é uma empresa de tecnologia, onde daqui a um tempo, muitos cargos que existem hoje não vão existir mais. E o que vai ficar? Nossas habilidades para lidarmos, né, com as pessoas e com o dia a dia. Então, acho que cada vez mais a gente precisa, né, ter profissionais e buscar, né, algo para as empresas exatamente sobre isso. Como a gente pode trabalhar as nossas emoções? Como as pessoas que estão lá do outro lado também precisam aprender sobre isso, né? Então, eu queria contribuir um pouco sobre isso mesmo, porque eu acho que é muito, muito rico, né, o que a gente está fazendo aqui hoje, oportunidade, muitos aqui que estão assistindo pode ter insights como eu tive aqui em momentos de webinários, né, falar, nossa, com certeza, tem várias formas da gente buscar essa autoconscientização, né? A minha foi através da terapia e de coaching, né? Mas de várias pessoas, a gente tem várias formas para buscar isso, mas a minha foi essa, e de fato hoje eu estou tendo os resultados desse trabalho, desse investimento que eu fiz em mim mesmo. Nossa, perfeita a colocação. Você falou tanta coisa boa na tua fala, e assim, isso que você falou, eu também gostaria de reforçar. Cada um vai entender qual que é a melhor forma de autodesenvolvimento. A questão comum é que a vida fica mais leve quando a gente divide isso aqui. Se a gente tenta levar tudo sozinho, se a gente começa a naturalizar o estresse, a naturalizar a ansiedade, a naturalizar algumas questões que fazem mal para a nossa saúde, a gente perde a referência. Então, tem que ter esse olhar assim de, poxa, ok, todas as emoções elas existem, elas são importantes, mas, peraí, eu estou estacionada em qual emoção? Eu me sinto como a maior parte do tempo. E aí, até, o Danúbia, aqui a Cláudia tinha feito uma pergunta aqui de como sensibilizar o RH. Acho que é importante a gente falar também que é um processo contínuo, que nem hoje nós estamos falando sobre esse assunto, sensibilizando, trazendo a importância, mas não é algo que a gente resolve em um dia. O que nós precisamos ter de fato é algo contínuo, é algo que seja permanente, que comece a mudar uma cultura
institucional, porque durante muito tempo também, é importante a gente falar disso, nós tínhamos a ideia nas empresas do chefe, da pessoa que mandava, outra fazia, era tudo muito mais mecânico. Hoje, o profissional dentro de uma empresa, ele precisa ter uma cara ali meio empreendedora também, parte da empresa, e esse profissional, para chegar nisso, ele tem que ter um outro comportamento. E para isso ele tem que ter inteligência emocional, ele tem que confiar nele, etc e tal. Como que ele vai, né, Cris, captar novos talentos no mercado, né? Que esse conceito que você trouxe, o chefe manda quem, no mercado se fala manda quem pode, obedece quem tem juízo, é um conceito totalmente Ultrapassado. ultrapassado. E quem usa esse conceito, quem aplica, quem acredita, está com os dias contados, né? Muitas portas estão sendo fechadas aí para essas pessoas, e cada vez mais essas capacidades humanas, elas são treinadas. Obrigada pela sua contribuição, Bianca. A MTD é uma grande parceira aqui da Parceira. Vera, um grande cliente nosso. E, Cris, uma dica, você tem alguma top 5 aí, as principais competências? É uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil, mas quais são as principais Olha, competências? ex- Adaptabilidade, é, resiliência, olha, paciência. existem pesquisas que falam nas principais 15, 30 esperadas, tal. Eu vejo muito assim, existem algumas competências, por exemplo, a inteligência emocional é uma competência que a gente tem que ter no mundo atual. E assim, dependendo da função que você está exercendo, algumas competências vão pesar um pouco mais do que outras. Então, o que que eu, né, sempre digo? Nós temos que olhar para quem somos, olhar para as competências, entender e focar. Porque quando a gente tenta fazer tudo também, a gente não faz nada. E aí, outro ponto que tem ganhado cada vez mais força no mercado de trabalho é que hoje o profissional de ponta é aquele que tem consciência dos seus talentos e sabe usar. Hoje é um pouco diferente, por exemplo, do que há algum tempo atrás, em que algumas competências assim, você tem que ter, sei lá, A, B, C, D. Hoje, o profissional que ele performa mais é aquele que tem consciência dos próprios talentos e usa, porque o mercado é muito multi. Então, em algum momento você vai precisar da pessoa que faça uma boa gestão de tempo, a outra que tem uma boa inteligência emocional, a outra que mais analítica, enfim, todas são importantes. Eu diria isso para vocês. A Fabiana. Fabiana, obrigada aí Oh, pela sua contribuição, né? A gente estamos. Você nos escuta bem? escuto. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim, Bom, primeiro eu de tenho tudo, aberta aqui para você. obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero parabenizar aí ao grupo, né, a essa equipe, porque realmente esse é um tema muito importante, né, e eu acho assim, é muito fácil falar de processos de trabalho, é muito fácil você definir uma organização, você vai trabalhar assim, um plano de ação, né? Mas o que, que eu tenho observado? Trabalhar isso é fácil, mas falar de emoções, falar de uma situação que aconteceu é bem desafiador. Né, então trazer essa consciência, porque aí eu acho que a questão é essa, todo mundo sabe das emoções. Sinto raiva, fico nervoso, fico bravo, fico triste, né? Mas como trabalhar isso, né? Como conhecer que eu não estou bem hoje, né, numa determinada atividade, porque tem algo me incomodando e é porque eu estou triste, é porque eu estou triste porque alguém me falou alguma coisa, né? Então, assim, esse trabalho de vocês é encantador, né, porque e ainda mais trabalhar para dentro das organizações, porque a gente está o tempo todo recebendo um monte de atividade, um monte de direcionamento, e parar para falar: "Vamos olhar para dentro, né, vamos ver como é Uhum. que está funcionando essa maquininha aqui", tá, é assim, encantador. Parabéns pelo trabalho. E parabéns pela abordagem, Cristiane, foi muito boa. Ai, obrigada, Fabi. Gratidão. É que a gente coloca muito, muito amor mesmo naquilo que a gente faz, sabe? Muito carinho, porque é o que você falou nas empresas. É porque assim, gente, olha só, papo mais profundo.
Nós, muitas vezes, podemos nos desviar da nossa essência, de quem somos, etc. e tal, por conta dos julgamentos externos. E no mundo do trabalho, isso é mais forte. Tanto é que é muito comum pessoas falarem: ah, no trabalho eu sou uma pessoa, na vida pessoal eu sou outra, só que nós somos uma única pessoa, cumprindo Exatamente. atribuições. E essa pressão toda, muitas vezes, que podemos não saber lidar, ela pode desencadear e vai desencadear muitos problemas de saúde. Nós estamos presentes nas empresas e é notável. Pessoas muito jovens tomando, né, medicação porque estão estressadas, estão com depressão, estão com burnout e tal. E precisamos urgentemente parar e pensar sobre isso. Falar, poxa, como é que a gente pode, né? A Keren entra muito nesse sentido. Pô, como é que pode aumentar, de fato, a qualidade de vida nas empresas, entendendo que as pesquisas indicam isso. Quando você traz bem-estar, as pessoas engajam mais. Gente, é natural. Se a gente está feliz, se a gente está bem, a gente vai fazer mais. E Elas entender que enxergam um propósito, né, Cris? Elas veem um é. propósito no trabalho dela. Exatamente, que você fala assim, poxa, às vezes você tem que ficar vulnerável para você se tornar mais forte. Fala, poxa, eu preciso de ajuda, levantar a mão e falar, olha, eu estou precisando parar, olhar, tal, e todos nós podemos nos desenvolver. Não é porque às vezes a gente está no nível da carreira que nem às vezes as pessoas olham para mim e falam, nossa, tão, né, zen, leve e tal, mas eu já tive os meus dramas. A questão é que em algum momento eu parei, decidi olhar para isso e desenvolver. Então, qualquer um pode, e as empresas elas precisam ter esse olhar para suas equipes, porque é isso que vai fazer a empresa prosperar cada vez mais. Muito Com bem. certeza. E falando, né, a gente fala muito de ambiente de trabalho, mas as soft skills são fundamentais para a sua vida pessoal também, né? Na integração vida-trabalho, não é só trabalho, como que são as suas competências emocionais com seus familiares, com seus amigos, com seu esposo, com seus irmãos, isso Perfeito. é fundamental. Até mesmo, devido ao nosso tempo, nós estamos partindo aqui para o encerramento, infelizmente, nós não vamos ter espaço para muitas perguntas, né? Deixamos aqui vamos compartilhar uma pesquisa de satisfação com vocês. Peço que vocês preencham, né, essa pesquisa, salvem o link se vocês não puderem preencher nesse momento, mas sejam bastante sinceros com a expectativa de vocês. E até mesmo no slide anterior, nós compartilhamos duas recomendações, né, dois livros, dois filmes que falam sobre inteligência emocionais, né, Os Cinco Fabulosos, né, e O Discurso do Rei. São recomendações aqui da Care, né, que vocês podem assistir. Um deles passa na HBO Max, né, O Discurso do Rei eu já assisti há bastante tempo. Maravilhoso. Né? É um filme excelente. Os Cinco Fabulosos eu não assisti ainda, mas fica aqui na minha lista, né, na minha lista de tarefas aqui para colocar minhas séries em dias, meus filmes em dias. Esse é um dos meus filmes preferidos. E, pessoal, agradecendo aqui a participação de todos e todas. Aqui está o resultado do nosso quiz, né? Agradeço algumas pessoas que responderam. Se você até quiser complementar, Cris, com alguma observação, a mesma palestra lá, vocês colocaram sobre inteligência. Ô, Danúbio, o teu áudio está um pouquinho ruim. Agora deu uma cortadinha, tem uns áudios vazando. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Percy que falou, né? Aqui, essa é danada. E aqui está o resultado, né, da opinião sobre a importância das soft skills. Não sei se você quer complementar com alguma observação, Cris. É tão pouco tempo, né? É um assunto que a gente pode falar tanta coisa, mas a nossa agenda é apertada. É um tempo gostoso, mas assim, lendo aqui o que vocês escreveram, enfim, o que as pessoas responderam na pesquisa, traz, acho que um feedback bem legal, que é isso, feedback para as equipes, ter, né, olhar outras pessoas, buscar referência, se desenvolver, e aqui a palavra que mais, né, surgiu aqui é empatia, e é isso mesmo, a gente tem que trabalhar nossa empatia o tempo todo. E é aquilo, é sair daqui hoje com uma decisão, falar o que eu vou fazer melhor a partir de hoje, entendendo que ninguém está 100% pronto, a gente está o tempo todo em constante evolução.
Então, parabéns aí pelos aprendizados, muito bons. Está sem áudio, Danúbia. Vai chegar uma época, Cris, que a gente nunca vai chegar e falar assim, eu aprendi. Nós vamos estar sempre aprendendo, né? Você aprende a todo momento, todas as pessoas aqui, elas aprendem a todo momento. E, pessoal, quem tiver interesse em compartilhar seus insights aqui nas redes sociais, no LinkedIn da Care, tirar foto, printar a tela, marcar a Cris, marcar a Care, Marca eu também, deixa eu até deixar aqui, ó. Receber esses insights que vocês tiveram, o que chegaram até o meu alcance, eu me comprometo a interagir aí com as publicações de vocês. O nosso link da pesquisa de satisfação vai ser compartilhado no chat, reforça a importância de vocês preencherem para entendermos o quanto as expectativas elas estão sendo atendidas e o quanto vocês querem discutir próximos temas, né? Mensalmente, nós realizamos essa Care Talks, né? Ele é um evento online, gratuito, que nem eu mencionei no começo do nosso bate-papo, para todas as pessoas interessadas em saúde mental e bem-estar, sejam nossos clientes, líderes, liderados, RH, colegas, enfim. E no próximo mês, né, nós já temos uma confirmada, né, de planejamento financeiro. Ela vai ser no dia 30, às 13 horas, nesse mesmo formato, né? Quem vai palestrar conosco é um nosso grande parceiro também, o Edward. Quem já utilizou o programa, procurou alguma consultoria financeira, com certeza teve a consultoria do Edward, né? A maioria das consultorias são realizadas por ele. Aqui está a QR Code, né? Quem quiser se inscrever, já fazer a inscrição para o próximo mês, sintam-se à vontade. Porém, nos próximos dias, o nosso programa, o link, né, será compartilhado com todos vocês, com os executivos de contas, comigo, da forma que vocês receberam esse convite deste mês, vocês receberão no mês seguinte também, né? E agradeço a participação, consideração final. Cris, tem alguma consideração final aqui para a gente encerrar? Agradecer, foi muito bom estar nesse processo aqui com vocês, e eu espero que o que nós falamos hoje, isso possa, de fato, causar algum impacto positivo para quem esteve aqui. Obrigada a todos e a todas.